Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção da quarta semana do PET 2 de Física do terceiro ano do ensino médio de 2021. Questão número 1. Dois corpos pontuais em repouso, separados por uma certa distância e carregados eletricamente com cargas de sinais iguais, repelem-se de acordo com a lei de Coulomb. Letra A. Se a quantidade de carga de um dos corpos for triplicada, a força de repulsão elétrica permanecerá constante, aumentará quantas vezes ou diminuirá quantas vezes. Então vamos fazer aqui, ó. Foi dito que as cargas são iguais. Então quer dizer que vai ter uma repulsão entre elas. Então a força que a carga 2 exerce sobre a carga 1 em sentido de repulsão. Vou estar empurrando ela, ó, a força de 2 em 1. E a força que 1 exerce em 2 também vai ser de repulsão, porque elas possuem a mesma carga. Podem ser positivas ou ambas serem negativas. A força entre elas é dada pela seguinte expressão: por uma constante dielétrica vezes o valor de cada uma dessas cargas dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, aqui a gente tem a distância. Então, repare que se eu aumentar aqui o meu numerador, a minha força vai aumentar. Se eu diminuir ele, minha força vai diminuir. Então, aqui, ó, na letra A, isso quer dizer que a carga e a força elétrica são grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Então, vamos calcular a nova força. Chamar de F1. Ela vai ser igual a constante vezes. O exercício falou que a carga de um dos corpos foi triplicada. Então, vou multiplicar uma das cargas por 3. Então, vai ficar 3 vezes Q1 vezes a carga do outro que manteve, dividido pela distância ao quadrado. Vou passar esse 3 aqui para trás do K, porque a ordem dos fatores não altera o produto aqui nessa multiplicação. Então, a força de 1 vai ser igual a 3 vezes a constante vezes a carga de 1 vezes a carga de 2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Mas o que é isso aqui, ó? Essa parte aqui, ó. Constante vezes a carga de 1 vezes a carga de 2 dividido pela distância ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que a força que estava sendo aplicada inicialmente, sem um aumento da carga. Então, quer dizer que minha força nova vai ser igual a 3 vezes a força de repulsão inicial. Então, o que isso quer dizer? Que a força de repulsão elétrica aumentará 3 vezes. Então, se a quantidade de carga de um dos corpos for triplicada, a força de repulsão elétrica aumentará 3 vezes. Vamos para a letra B. Eu tenho que a força inicialmente é igual a constante dielétrica vezes a carga de 1 vezes a carga de 2, dividido pela distância ao quadrado. É o que a letra B diz. Se forem mantidas as cargas iniciais, mas a distância entre os corpos for duplicada, a força de repulsão elétrica permanecerá constante, aumentará quantas vezes ou diminuirá quantas vezes. Então, agora a gente vai alterar a distância. Então, vou chamar de força 2 agora. Ele manteve a constante, manteve as cargas. No entanto, ele dobrou a distância. Repare que a distância aqui está ao quadrado. Então, se ele dobrou ela, então vai ser 2 vezes d ao quadrado. Ó. Dobrei a distância e elevei ao quadrado. Isso aqui vai ser igual. Força de 2 é igual a K vezes Q1 vezes Q2, dividido por... Quanto que é 2d ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. D ao quadrado é d ao quadrado. Então, vamos reescrever isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 4 vezes K, Q1, Q2, dividido por d ao quadrado. Mas o que é K, Q1, Q2 sobre d ao quadrado?
a minha força que estava sendo aplicada inicialmente. Isso é um aumento da distância, não é? Que é o meu F. Então, quer dizer que a minha força 2 agora, ela vai ser 1/4 da minha força que era aplicada inicialmente. Que é a mesma coisa que eu pegar a minha força aplicada inicialmente e dividir por 4. Então, qual que vai ser a resposta? A força de repulsão elétrica diminuirá 4 vezes, porque eu estou dividindo ela por 4. Lembrando que força e distância são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto maior for minha distância entre as cargas, menor vai ser a força eletrostática entre elas. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menor for a distância entre as cargas, maior será a minha força eletrostática. Vamos para a questão número 2. Questão número 2. Seja F a força de repulsão entre duas partículas de mesma carga, que separadas por uma distância r. Assim, qual das duas figuras abaixo melhor ilustra as forças de repulsão entre duas partículas de cargas 2Q e 3Q, separadas pela mesma distância r? Então vamos para a fórmula de novo. Ó. Força é igual a uma constante vezes a carga de uma partícula vezes a carga de outra, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, a força eletrostática vai ser igual a constante vezes... Quanto que vale a carga de 1? 2Q. Quanto que vale a carga de 2? 3Q. Dividido pela distância entre elas ao quadrado, que ele chamou de R. Então, vai ser por R ao quadrado. Vamos reorganizar aqui, ó. Então, a força vai ser igual a 2 vezes 3 dá 6, vezes a constante, vezes a carga de 1, vezes a carga de 2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. E o que é essa parte aqui, ó? Ele disse que ela é a força de repulsão entre duas partículas de mesma carga. Ele chamou ela de F. Então, quer dizer que a minha força de repulsão aqui, ó, vai ser igual a 6 vezes o F. Repare que, pelo princípio da ação e reação, a mesma força que uma partícula exerce sobre uma, a outra, em reação, exerce sobre a outra. Então, quer dizer que, em módulo, as forças devem ser iguais, só que de sentidos contrários. Então, poderia ser a letra B não, porque ó, a força aqui está 2F e aqui está 3F, são diferentes, então não pode. A letra C também não pode porque elas são diferentes. A gente ficaria entre A, AD e AE. Como a gente calculou, a força vai ser 6F, que vai ser a letra E. Vamos para a próxima questão. Questão número 3. Em 4 vértices de um pentágono regular são colocadas cargas de mesmo valor que, mas de sinais alternados, conforme a figura. No quinto e último vértice do pentágono é colocada uma carga de prova Q0 maior que zero. Então quer dizer que ela é positiva, que ficará sob a ação de todas as outras. Qual dos vetores F1, F2, F3 ou F4 representa a resultante das ações das cargas mais que e menos que sobre Q0? Então vamos ampliar aqui a figura. Vamos prolongar esses segmentos de reta de cada carga para ver o sentido e a direção de cada força que cada carga exerce sobre Q0. Então agora a gente vai desenhar as forças. Ó, Q0 é positivo. Q mais aqui em cima também é positivo, então vai ter uma força de repulsão. Então quer dizer que na direção da linha dela aqui, ó, ela vai empurrar a carga Q0. A próxima carga é negativa, então vai ser uma força de atração, porque a Q0 é positiva, então quer dizer que ela vai atrair Q0 para ela. Agora a terceira carga aqui, ó, é positiva, Q0 é positiva. Então quer dizer que ela vai empurrar ela para cima aqui, ó. E a última carga é negativa, quer dizer que vai atrair. Então vai vir aqui para
baixo. Agora a gente vai calcular a resultante entre essas forças. Como que a gente calcula a resultante? A gente vai somar elas. Vamos separar em duas partes, ó. Aqui as duas de baixo e as duas aqui de cima. Vamos fazer a regra do paralelogramo. Qual que é a regra do paralelogramo? A gente vai projetar aqui, ó, esse vetor do outro lado aqui, ó, bem na pontinha dele, ó. E vamos fazer do outro lado também, ó. Vamos projetar esse vetor, deixa outro lado. E agora a gente vai ligar eles, ó, pegar aqui da base até onde eles encontraram ali em cima, ó. Esse daqui é o meu vetor resultante entre esses dois vetores de baixo. Agora vamos fazer o de cima, ó. Mesma coisa, ó. Vamos pegar este vetor e prolongar aqui deste lado. Agora a gente vai fazer o contrário, pegar esse e prolongar aqui do outro lado. Então a força resultante entre eles é pegar o início deles até onde eles se tocam. Então a força resultante final vai ser o quê? Vai ser o F2 que está para cima, somado com o F4 que está para baixo. Mas qual deles vai ser maior? Qual que vai prevalecer? Porque eles têm a mesma direção e sentidos opostos, então eu vou ter que subtrair eles. Mas qual deles é o maior? Vamos separar aqui as cargas. Para formar o vetor F4, as cargas estão mais próximas. E lembra que quanto mais próximas forem as cargas, maior vai ser a força eletrostática. E como as outras duas cargas que formam F2 estão mais distantes, quer dizer que a força F2 vai ser menor que F4. Então, qual que vai ser a força resultante? Ela vai ter direção vertical e sentido para baixo, que é no sentido de F4. Então, a resposta vai ser a letra D de dado. Questão número 4. Observe a figura que representa um triângulo equilátero. Nesse triângulo, três cargas elétricas pontuais de mesmo valor absoluto estão nos seus vértices. O vetor que melhor representa a força elétrica resultante sobre a carga do vértice 1 é... Então, vamos analisar aqui, ó. No vértice 1 a carga é positiva e no vértice 2 a carga também é positiva. Cargas de mesmo sinal têm repulsão, então quer dizer que a carga no vértice 2 vai repelir a carga aqui do vértice 1. Então, a carga do vértice 2 vai fazer uma força de 2 em 1, nesse sentido aqui, ó. Agora, a carga do vértice 3 é negativa. Cargas de sinais contrários têm atração, então quer dizer que ela vai atrair a carga do vértice 1. Então, aqui é a força que o vértice 3 exerce sobre o vértice 1. E qual que vai ser a força resultante, ó? Vamos prolongar aqui, ó, esses vetores para formar um paralelogramo. Então, vou projetar aqui o de cima aqui embaixo. E o de baixo aqui eu vou projetar aqui no de cima. Então, o vetor resultante vai ser aonde eles começam até onde eles se encontram. Então, essa aqui é a minha força resultante. Então, qual que vai ser a direção e sentido? Direção horizontal, sentido para direita. Letra C. Questão número 5. Considere uma experiência em que três cargas pontuais de igual módulo estejam alinhadas e igualmente espaçadas, que as cargas A e C sejam fixas, e que os sinais das cargas A, B e C obedeçam a uma das três configurações seguintes. Considere ainda que se deseja que a carga B esteja solta e em equilíbrio. Para tanto, das configurações apresentadas, pode-se usar, então, para que ela esteja em equilíbrio, a força resultante em cima dela tem que ser igual a zero. Então, vamos ver aqui a configuração número 1. Em todas as configurações, a carga A está fixa e a C também. Apenas a B que está móvel. Então, vamos analisar. A força que A exerce em B, ambas são positivas. Então, A vai exercer uma força de repulsão, tá? Vai empurrar a carga B. Então, essa aqui é a força que A exerce em B. A carga C é positiva e a B também. Então, quer dizer que a C vai exercer uma força de repulsão sobre B também. Como a distância entre A e B e C é a mesma,
e o valor das cargas de A e C são iguais, quer dizer que a força que A exerce em B e a força que C exerce em B são iguais. E como elas têm sentidos opostos, elas vão se anular, fazendo com que a força resultante em B é igual a zero, fazendo com que ela esteja em equilíbrio. Agora a configuração 2, ó. Carga A é positiva e a B é negativa. Então vai ter uma força de atração. Então quer dizer que a carga B vai ser atraída pela carga A. Então essa aqui é a força que A exerce em B. Agora a carga C é positiva e a B é negativa. Então quer dizer que C vai atrair a carga B. Então essa aqui é a força que C exerce em B. Como a força delas são iguais, só que sentidos contrários, elas também vão se anular. Então aqui a força resultante vai ser igual a zero, fazendo com que a carga B esteja em equilíbrio. Agora a configuração 3. Carga A é positiva e a carga B é negativa. Vai ter uma força de atração. Então aqui, ó, essa é a força que A exerce em B. Só que a carga C é negativa e a B é negativa. Então quer dizer que a carga C vai ter uma força de repulsão em cima da carga B. Então a força dela vai estar nesse sentido aqui, ó. Força de C em B. E quando eu somar as duas, a força resultante vai estar em direção aqui, ó, à carga A. Quer dizer que ela não estará em equilíbrio, porque a força resultante dela é diferente de zero. Então vamos para as alternativas. Considere ainda que se deseja que a carga B esteja solta em equilíbrio. Para tanto, as configurações apresentadas pode-se usar apenas a configuração 1 e a configuração 2, em que a força resultante é igual a zero. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.